Fala, comadre, aqui é a Lígia Coimbra e nesse vídeo hoje eu quero te contar uma história, a minha história de fundo de poço como mãe. A história do meu desmaio no banheiro, 2 olhos roxos, um nariz cortado e uma receita médica de remédio para dormir. Só que essa receita não foi para mim. Presta atenção na história. Quando o Pedro nasceu, eu trabalhava num serviço público, eu sou dentista, se você não me conhece, não me segue há muito tempo, não conhece a minha história. Eu sou formada em odonto pela Unesp de Araçatuba, tenho pós-graduação na Unicamp e nesse momento do nascimento do Pedro, há quase 10 anos atrás, em setembro agora de 2016, ele vai fazer 10 anos, eu trabalhava no PSF, no Programa de Saúde da Família, aqui na minha cidade, e eu precisei voltar para o trabalho quando o Pedro tinha 4 meses e meio. Conversei com o meu pediatra, eu e meu marido na época conversamos e decidimos que o melhor a fazer seria colocar o Pedro meio período no berçário, ele ia de manhã, e meio período ele ficava com a moça, a minha ajudante em casa, que cuidava dele. O meu período de trabalho à tarde era mais curto, 4h30 eu já estava em casa, eu conseguia almoçar em casa, a minha cidade é pequena, e foi assim que a gente tentou organizar a nossa vidinha. O sono do Pedro nunca foi grandes coisas. O Pedro, eu sempre fiz com ele o co-sleeping, ele dormia num bercinho desmontável montado ao lado da minha cama, a gente dormia nariz com nariz, um do outro, muitas vezes ele mamava ainda no peito, para adormecer, e ali na minha cama dormíamos eu e ele. Depois meu marido só colocava ele no berço, dava chupeta e tudo bem. O sono dele, então, que já não era grande coisa, com essas mudanças todas, ele ir pra escolinha, a gente se separar durante um período longo do dia. Bom, tudo isso fez com que o sono dele fosse piorando e chegasse num ponto no meu limite como mãe, no meu limite como ser humano. E é essa história que eu tô aqui pra te contar. Eu entrava pra trabalhar às 7 da manhã, eu tinha que estar lá no posto. Então, normalmente eu acordava 15 para 6, 10 para 6. E o Pedro começou, todo dia, eu punha ele para dormir umas 9h30, acabava dormindo junto com ele, como eu te contei. E lá pra meia-noite, por aí, eu acordava ali na minha cama, sem ter tomado meu segundo banho, sem ter jantado, exausta, não sabia se eu levantava para jantar, se eu tomava meu banho, se eu continuava ali dormindo. E na verdade, cada dia eu decidia fazer uma coisa. Eu fui ficando muito exausta. E aí o Pedro acordava, ele começou a acordar todo dia entre 3 e 3h30 da manhã. Ele não chorava, ele mamava e simplesmente acordava. Por menos que eu fizesse barulho, por menos que eu movimentasse ele, por menos que eu fizesse, ele acordava. E ficava acordado até as 15 para 6 da manhã. 5h30, 15 para 6. Que era o horário que eu já tinha que levantar para ir trabalhar. Resumindo, eu dormia das 9h30 à meia-noite, mais ou menos, daquele jeito, na cama, e depois dormia mais um pouco, da 1 mais ou menos até as 3. E assim foi a minha vida por 2, 3, quase 4 meses se passaram. E eu levando. Virei um zumbi ambulante. Mal-humorada, exausta, eu tava sobrevivendo. Além de eu ter que conviver com a culpa que eu sentia na época por deixar o Pedro ter que voltar para um trabalho que não me realizava, mas que financeiramente na época era muito importante para mim, eu ainda lidava com um cansaço extremo. Um belo dia, na hora de eu acordar, de eu levantar, na verdade, né, para ir trabalhar, eu levantei e não consegui levantar. Eu tive que me deitar de volta na cama, porque eu senti uma tontura muito grande, muito forte. Se eu não deitasse, eu ia cair. Peguei o telefone, que ficava ao lado da minha cama, liguei para minha chefe, expliquei o que estava acontecendo e voltei a dormir. Para que eu conseguisse descansar, o Guilherme manteve a rotina e levou o Pedro pro berçário. E eu fiquei ali, dormindo, até a hora do almoço. Quando eu escutei o portão da garagem da minha casa abrindo, já era o Guilherme e o Pedro
chegando pro almoço, eu me levantei para ir ao banheiro. Fui ao banheiro, a hora que eu me sentei no vaso, eu senti uma tontura tão forte, tão forte, tão forte, que eu não me lembro de mais nada. Eu caí, bati o nariz aqui, ó, esse ossinho do nariz, na quina da esquadria do box, desmaiei. O Guilherme, que estava chegando em casa, escutou o barulho, correu para ver o que era, chegou lá, viu aquela cena de horror, eu desmaiada no chão do banheiro, sangue, bastante sangue, porque o nariz, para quem nunca viu corte de nariz, o nariz é um lugar bem vascularizado, então sangra pra caramba. Até que o Guilherme entendesse o que estava acontecendo ali, foi um susto e tanto. Ele me pegou no colo, me levou pra cama. Para encurtar a história, eu tive que procurar um pronto atendimento, onde lá me deram um diagnóstico de labirintite. Ok, comecei a tomar os remédios, tomei um soro. No dia seguinte, coincidentemente, o Pedro tinha um retorno no pediatra. E o pediatra do Pedro hoje foi o meu pediatra na infância, das minhas irmãs, enfim. É uma pessoa de extrema confiança, um cara super competente, ele é reconhecido nacionalmente, ele é um gastro fera, vem gente do país inteiro tratar com ele. Enfim, é um médico da minha total estima e confiança. E que me conhece há muito, muito tempo também. Quando eu cheguei na sala com o Pedro, ele olhou pra mim. Não sei se você já tomou alguma pancada no nariz, minha amiga. Ficou horrível. A gente leva a batida aqui, mas fica roxo embaixo do olho, como se a gente tivesse levado um soco no olho. E ficou os dois, um pouco mais, um pouco menos. Eu tava com os dois olhos roxos, o nariz cortado, e fizeram um curativo no pronto atendimento, com aquela cara de acabada. E o doutor olhou bem pra mim e falou: o que aconteceu aí? Eu expliquei pra ele o que tinha acontecido rapidamente, falei que tava tomando remédio para labirintite. Ele fez o retorno do Pedro, tal. Ele é um cara muito centrado. Depois, no fim da consulta, ele olhou pra mim e falou: escuta, Lígia, como que tá o sono do Pedro? E eu contei pra ele como vinha sendo o sono do Pedro há mais ou menos uns 4 meses já. Ele abaixou a cabeça, olhou bem no fundo dos meus olhos e falou assim: isso que você tá não é labirintite. O remédio para isso que você tá passando tá aqui, ó. Você chegou no seu limite. Chega, não dá mais para continuar como tá. Você precisa ter força, você precisa descansar para cuidar do seu filho, para trabalhar, para tocar a sua vida. Isso não pode continuar assim. Aí ele pegou, puxou o receituário, fez uma receita, dobrou a receita e me deu na mão. Aí ele falou: você vai sair daqui, vai comprar esse remédio e se você tiver qualquer dúvida, você me liga. Eu, na hora, eu peguei aquela receita dobrada e fui embora. Virei as costas, agradeci e fui embora. A hora que eu entrei no carro, minha amiga, que eu desdobrei a receita, que eu olhei, era a receita de um antialérgico muito conhecido, usava até na minha época isso, muito conhecido por dar sono em criança. E a receita não era pra mim, a receita era pro Pedro. Ele tinha me dado uma receita de remédio para que o Pedro normalizasse ou regularizasse, essa é a palavra que estava escrita na receita. Até que ele regularizasse o sono dele, para eu dar tantas gotas do tal do xarope, do tal do remédio para ele. Uso contínuo, no mínimo 2 meses. Naquele momento, parece que o mundo caiu nas minhas costas. Parece que eu enxerguei a gravidade da situação. O que estava acontecendo ali? Eu estava na seguinte encruzilhada. Ou eu resolvia o problema de sono do meu filho, ou eu ia dar remédio de dormir pro meu filho. E ali eu comecei a chorar. O Guilherme não sabia o que fazia, se me acalmava, se ia comprar o remédio, se tentava me convencer a dar o remédio ou não dar. E eu não sabia o que fazer porque eu estava no último, no limite das minhas forças mesmo. Eu sou uma pessoa, para quem me conhece, eu não gosto de reclamar. Eu vou tocando. Só que ali, o meu corpo já tinha me dado provas de que daquele jeito não podia continuar mais. No próximo vídeo, eu vou te contar qual foi o fim dessa história. Amanhã
no e-mail de amanhã, ou aqui, não sei onde você está vendo esse vídeo, se é no canal do YouTube, se é na fanpage. Amanhã eu solto o final da história. Como foi que eu resolvi o sono do Pedro? Se eu dei remédio, se eu não dei, o que eu fiz para sair desse beco sem saída e para resolver o problema de sono do meu filho. Combinado? Adorei o nosso papo de hoje. Aqui foi a Lígia Coimbra. Amanhã a gente se vê então. Um beijo e até!